que é um terapeuta diamante? É um terapeuta que não basta ter o seu valor enquanto dedicação. Ele se lapida, ele se aperfeiçoa e ele realmente fica preparado e traz resultados para o paciente na vida sem dores e sem remédio. O terapeuta tem o cliente que merece. Você vai atrair clientes que tenham a ver com você, que tenham a ver com sua história. Por isso que é muito importante o processo de você entrar no seu mundo, entender o que tem no seu mundo. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam bem-vindas ao Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou a Jordana Ribeiro. E no episódio de hoje iremos conversar sobre qual a melhor forma de utilizar o genograma com seus clientes no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, Jordana, acho que o primeiro de tudo, o que é o genograma? Acho importante a gente começar por aí mesmo para entender o funcionamento dele e abordar no tratamento da fibromialgia. Então, o genograma é uma representação gráfica do seu histórico familiar. Através do genograma, você consegue identificar padrões comportamentais, perfis ali, tanto de fisionomia, de características físicas, como comportamentais e também de doenças. E como que funcionam essas representações gráficas? É um desenho? É um instrumento? O que é? O genograma, quando você atua nessa parte de tratamento para fibromialgia sem dores e sem remédios, você usa como ferramenta de trabalho. Então, você faz junto com o seu paciente, com o seu cliente, todo um desenho, um gráfico mesmo, e aí tem, claro, tem os símbolos que você tem que usar, que você vai fazendo conexões através desses símbolos, mas o essencial do genograma é que, através do desenho, você consiga identificar junto com o seu cliente quais são os padrões. E aí vai depender de cada intenção, né? Qual que é a sua intenção naquele atendimento com o seu paciente, com o seu cliente que tem fibromialgia? Eu quero identificar, por exemplo, esse perfil de fibromialgia ou esse perfil de dores, né? Quero identificar se tem um histórico de artrite, artrose. Às vezes a pessoa fala assim, então é uma anamnese onde eu vou fazer um histórico familiar. Não só isso, porque através do desenho gráfico, você consegue perceber mais padrões do que simplesmente fazer uma anamnese com o seu paciente, com o seu cliente, entendeu? E como são esses padrões? Eles são você explicou, né, que é a questão do desenho. Mas, por exemplo, hoje em dia, né, porque o genograma, quando pelo menos você fala, me vem aqui muito aquela ideia da genética, que trabalha muito essa questão do genograma. E hoje em dia tem aplicativos que você constrói o genograma, e aqui você traz que para essa construção acontecer junto com o paciente. Então, tem alguma diferença se você utiliza um programa em que ele dá uma resposta, digamos que pronta, porque vai sair, tudo certinho, ou a forma com que o paciente desenha, mesmo que sejam determinados símbolos específicos, vai trazer alguma coisa? É uma ótima pergunta, porque assim, hoje a gente tem várias ferramentas avançadas, né? Tem vários aplicativos que dá para montar bonitinho, porque se a gente pega aquela pessoa mais perfeccionista, pega e vê, nossa, tá tudo torto o meu genograma, não dá para entender nada. Só que particularmente eu, Jordana, falando, é interessante, se você quer uma visão clara, você como terapeuta, você quer ter uma visão mais clara ali de como que é nascimento, ordem de nascimento, questões mais perfis comportamentais. Ok, usa o aplicativo ali que te dá tudo, você vai preenchendo, usa e dá tudo pronto. Mas quando a gente quando a gente fala sobre o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, e para ser um terapeuta, né, que eu chamo de terapeuta diamante, o que é um terapeuta diamante? É um terapeuta que não basta ter o seu valor enquanto dedicação. Ele se lapida, ele se aperfeiçoa e ele realmente fica preparado e traz resultados para o paciente na vida sem dores e sem remédios.
Então, esse terapeuta diamante, ele vai aproveitar todas as oportunidades que ele tem para tirar informações ali, né, para captar, na verdade, informações desse paciente com fibromialgia. Quando a gente trabalha com ferramentas projetivas, o que é isso? São ferramentas de desenho. Esse paciente ele começa a dar essas nuances. Então você vai observar não só quem nasceu primeiro, como que está a questão do avô, da parte paterna, como que está a questão da avó, como que é as mulheres dessa família, como as mulheres dessa família se comportam, mas você vai identificar também como que essa pessoa posiciona cada um deles. Porque é muito interessante, você faz um comando para esse cliente. Mesmo com o comando que você deu para esse cliente, olha, coloca aqui a ordem de nascimento, por exemplo. O paciente sabendo, o cliente sabendo da ordem, ele vai colocar uma ordem trocada se ele tiver invertido nos papéis na hierarquia. Ele vai colocar, ou ele vai esquecer, né? Que a gente não trabalha com, esqueci, não é simplesmente esqueci. Claro que no contexto do cliente com fibromialgia tem toda uma questão de fibrofog, mas o terapeuta diamante, ele vai captar e identificar se isso foi do fibrofog ou não. E é muito interessante porque você consegue ter uma clareza na hora, não, peraí, isso aqui não foi porque ele tem fibrofog. Deixa eu analisar aqui, tem um raciocínio clínico para identificar o que aconteceu para ter esse esquecimento, que mecanismo de defesa é esse do corpo. E aí você consegue identificar de fato qual é o lugar, o posicionamento que esse paciente está. Quem que esse paciente está representando na hierarquia da família dele? Quem que ele está reverenciando ou adoecendo por amor a alguém da família? Entende? Sim, então é muito mais porque quando você começa, né, explicando o que é o genograma, você traz ele como uma representação, qual a palavra? Gráfica, né? Representação gráfica. Mas aí você já trouxe que ele é tipo uma técnica projetiva e questão de mecanismo de defesa. Então, para o cliente com fibromialgia, o genograma é uma ferramenta muito completa, né? Muito complexa, né? Sim. E é tão interessante porque, assim, a gente fala da ferramenta do genograma, que é, sim, uma representação gráfica. Mas eu vou além, porque eu gosto de incluir todo um arsenal de um raciocínio clínico. E aí, se a gente for olhar assim, técnica por técnica, tem um monte. Como que você vai pegar essa ferramenta para atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios? E aí você usa o genograma e você pode incluir, por exemplo, outras abordagens e outras ferramentas, como, por exemplo, o olhar sistêmico, como, por exemplo, a leitura biológica, a programação neurolinguística. Só que não é enfiar tudo. Precisa do raciocínio clínico para você saber como faz isso. E é justamente isso que como eu atuo. O genograma não é o genograma pelo genograma. Você pega o raciocínio, você pega a ferramenta do genograma, que tá, eu quero que você coloque aqui sua mãe, seu pai, idade, data de nascimento, e tem todas umas perguntas ali que você quer analisar e que o seu cliente vai colocar. Além disso, você vai perceber a ordem que ele vai colocando. E você vai tendo uma visão macro da família dele, que é a função do genograma, mas mais do que isso, você vai identificando os papéis que essa família está acostumada a exercer. Eu consegui identificar que toda segunda filha da minha família materna tem esse perfil. Eu sou a segunda filha. E eu tenho esse perfil também. O que acontece? E aí começa o terapeuta, começa a questionar esse paciente, esse cliente, para ampliar essa consciência dele. Então, e aí além disso, você consegue ver como é uma ferramenta que você pode trabalhar com técnicas projetivas, porque se trata de um desenho, você consegue perceber o traço desse paciente. Como foi? Foi um traço mais forte?
não é coincidência, nada é coincidência ele colocar um traço mais forte quando ele tá ali na parte do pai e um traço tremendo quando tá na mãe. Então você consegue ver e ler coisas fantásticas através dessa ferramenta que você pode acoplar, né, incluir no raciocínio clínico para o tratamento da fibromialgia sem dor e sem remédio. Parece algo bem magnífico, né? De certa forma, acho que é a palavra que se enquadra bem. E aí, dentro desse contexto também, você falou dessa construção juntas. Existem outras possibilidades de construir esse genograma e se faz diferença, por exemplo, se for um atendimento, digamos que online, se você pedir para esse cliente fazer ali online, onde você vê ele fazendo, mas você não vê como o desenho em si, mas depois ele pode te mostrar, ou dentro do consultório, né? Se você pede para o paciente fazer essa atividade em casa e ele traz, de você ver ele de fato ali construindo passo a passo, tem alguma diferença? Uhum. Tem diferença, mas o terapeuta, que eu chamo de terapeuta diamante, ele tem bagagem para lidar com as circunstâncias que acontecem. Porque nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai ter ali numa condição controlável dentro do consultório. Pode ser que esse terapeuta, na verdade, está atendendo online. Então, o que vai acontecer? Com um manejo clínico adequado, esse terapeuta ele vai perceber, vamos colocar o exemplo que você deu num atendimento online. Você não está vendo ali ele fazendo desenho, mas você utilizando o manejo clínico, lendo todo o bagel dele, que são todos os traços, a fisionomia dele, a partir do momento que ele está escrevendo, ele está fazendo um genograma, você vai conseguir identificar qual que é a parte de mais tensão para ele desenvolver. Passei para o paciente fazer sozinho. Você vai explicar todo o processo e conforme ele vai te trazendo e te relatando, você vai conseguindo analisar o bagel do seu paciente, do seu cliente, para atuar, para intervir de forma assertiva. Então, é esse manejo clínico mesmo e a forma com que o terapeuta ali conduz, né? Que vai fazer total diferença nesse. Por isso que ele precisa estar bem preparado, né? Porque eu cheguei a ver o genograma dentro da faculdade. Acredito que que em algum momento da vida a gente tenha tido acesso, né? Quem está nos assistindo teve acesso ao genograma. Mas aqui é algo muito mais além do que simplesmente o desenho ali do genograma, né? Uhum. Sim, teve o caso de uma fibromulher na mentoria que eu estava dando, que ela estava bloqueada ali para desenvolver e dar o próximo passo, né? O próximo passo dela ela já era viver sem dor da fibromialgia sem remédios. E dentro do Fibromulheres eu trabalho muito com essas fases, né, lunares e tudo mais. Então ela estava na lua crescente, que já tem a vida ali com dias sem dor e sem sintomas, mas ainda não está com a vida ali com a vida sem dor da fibromialgia sem remédios. E eu fui analisar essa questão de o que está travando para ela ir para o próximo nível. E aí a forma com que ela me relatava do sistema familiar dela, eu pedi para que ela pudesse me mostrar o genograma, que é justamente o que eu ensino dentro, né? Uma das coisas que eu ensino no Fibromulheres. E aí quando você observa, analisa o genograma do seu cliente e percebe alguns traços incomuns, assim, que ela fala uma coisa, mas você tá vendo e você tá lendo ali com o seu manejo clínico, você tá lendo outra coisa no genograma dela. E aí foi interessante, e você tava no dia, né, Yasmin? Sim. Da intervenção. Foi interessante que eu pedi para ela virar o papel dela e formou outro genograma. E esse outro genograma que formou dedurou todo o movimento familiar dela que estava bloqueando ela de viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, por isso que é importante esse manejo clínico, porque às vezes o terapeuta ele conhece o genograma e utiliza ali até a página 2 do livro. E sendo que ele tem um arsenal de ferramentas, um arsenal de informações mesmo que ele pode tirar dali. Exatamente. O dia que a Jordana, gente, vocês precisaram de ver, que ela falou assim, gente, parece algo tão simples,
porque acho que isso exemplifica o tanto que é grande. Que era simplesmente uma folha, né? O genograma tá aqui. Ela falou, vira a folha. E ela fez a leitura completa do genograma. Eu falei assim, uau! Eu quero aprender também. Porque muda tudo, né? E a gente, às vezes, deixa passar coisinha, tipo, parece uma pequena coisa, e se passar batido, nossa, isso era o que estava impedindo a fibromulher ali de atingir a vida dela sem dores e sem remédios da fibromialgia. Então, se você deixa passar, você prolonga o sofrimento, desnecessariamente, né? Quantos dias ela poderia estar ali, né? Se o terapeuta ele não tem esse manejo clínico adequado para o tratamento da fibromialgia sem dor e sem remédios, o cliente fica dias ali sem identificar e passa batido de fato. Agora, olha o olhar que fez com que desbloqueasse já ali naquele momento, né? E aí, Jordana, a gente entendendo aqui a importância do genograma, todo cliente que tem fibromialgia, ele precisa realizar esse genograma, o terapeuta ele precisa indicar o genograma para todos os clientes dele? Depende. O genograma é um dos processos que acontecem que o terapeuta ele pode lançar mão no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, mas eu gosto muito dessa parte, assim, uma das coisas que é fundamental é o raciocínio clínico. Ele tem na manga todas as ferramentas que ele precisa. Analisando, ele lança mão se ele precisa utilizar ou não do genograma. Eu, particularmente, eu gosto muito porque é uma ferramenta que a gente atua muito nessa parte histórica, né, familiar, nesse sistema familiar. E o sistema familiar, ele vem carregado com nuances ali que vai influenciando na vida com dor. Então, quando a gente lança a mão, atua com o genograma, isso vai dando oportunidade para o cliente ele ter uma percepção maior e dando uma oportunidade com essa percepção maior do cliente de aprofundar de uma forma mais assertiva nesse paciente, porque o genograma, é um desenho, eu faço. Então, assim, a gente pensa também em camadas de resistência desse cliente. Então, um desenho, eu já entendo da minha família, ou se não, também tem casos, né? Eu sou adotada, não sei nada da minha família. Tá, então aí tem um outro manejo clínico para fazer o genograma. Então, é só um desenho bobo aqui, então deixa eu desenhar. E aí ela vai começar a ver, começar a perceber, e aí você consegue fazer, por exemplo, um outro manejo que é um movimento clínico, um movimento sistêmico, que já aprofunda mais. Então eu gosto do genograma justamente porque nesse aspecto sistêmico e familiar te dá a oportunidade de quebrar as camadas de defesa desse cliente para você atuar de forma mais profunda. Mas pode ser que tenha casos que a pessoa ela não precise do genograma em si. Aí vai utilizar outras ferramentas. Aí cabe muito essa parte do terapeuta ter esse manejo para saber qual que ele vai utilizar. E aí dentro desse manejo também, porque é muito tipo a história do cliente. Quando que ele vai saber, que o terapeuta vai saber que é o momento dele utilizar o genograma? Porque, por exemplo, né, vai ter momentos que, pensando no cliente ali X e Y, no mesmo momento, tipo, é nas primeiras sessões que você utiliza esse genograma, são em momentos diferentes, vai depender do processo do cliente, o que que acontece que o terapeuta, de certa forma, tem essa maior segurança de saber quando é o momento de utilizar o genograma? Vai depender. Pela minha experiência, e quando a gente aborda essa questão sistêmica, quando a gente aborda a família, é um assunto, por mais que muito comum, muito delicado e muito íntimo da pessoa. Então, quando o terapeuta ele tem ali toda a parte da gnose, que é o conhecimento que ele tem em relação à fibromialgia, à dor crônica, junto com o raciocínio clínico, que são os dois primeiros pilares, né? Os dois primeiros pilares que ele precisa, ele consegue entender
por que aquele paciente está com dor. E entender qual que é a raiz da fibromialgia naquele paciente. Ele tendo todo o processo de manejo clínico, né, que a gente vê o que é o quarto pilar já, do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, ele vai desenvolver um bom rapport com esse paciente. Então, vai depender de como que está estabelecido esse rapport, porque se está bem estabelecido e você atua ali, está com a dor na coluna mais voltada e irradiada para o lado esquerdo, e você começa a fazer questionamentos e você começa a perceber um padrão, você já atua sem precisar do genograma. E aí, numa próxima sessão, você já sabe o caminho ali, você já, olha, o rapport está estabelecido, sempre considerando isso. Olha, vamos perceber aqui como que eram as mulheres da sua família? Faz esse desenho aqui para mim. E aí já começa a atuar. Agora, rapport não está bem estabelecido, paciente, ele está resistente, paciente, ele está meio veaco, sabe? Como diz minha avó, está meio veaco ali, não está se abrindo muito. Então, você não vai pôr um genograma de cara ali nele, que ele vai se fechar. Então, assim, você está percebendo que o terapeuta, ele precisa ter esse olhar? Ele precisa ter essa segurança para entender o momento do paciente, porque não é o momento do terapeuta. Quando a gente trabalha em processos terapêuticos, nunca é o momento do terapeuta, é o momento do paciente. Então, o foco é nesse paciente, é nesse cliente, como que ele está para receber essa informação. Nossa, quantas vezes eu percebi uma coisa, né, em consultório mesmo, eu percebi uma situação no meu paciente, no meu cliente, só que se eu falasse naquele momento, ele não iria receber. Ele não receberia da melhor forma e ele não estaria preparado para receber. E aí, depois de 2 meses, de 3 meses, ele estava mais preparado, né? Da mesma forma que tem casos de fibromulheres, que eu falei uma situação que eu fiz uma intervenção profunda com ela, inclusive mais ou menos em novembro do ano passado. E aí destravou ali certo ponto, mas aí ela bloqueou de novo e só agora, né, a gente tá em março, mas foi em fevereiro mais ou menos. Fevereiro desse ano, ela falou tudo que eu tinha intervido com ela e acordou assim. Então, assim, é algo muito que volta muito pro paciente. Então, quando que eu posso falar, eu não posso falar. Vai depender. Situações que você percebe que não, ele não está pronto para receber, você não vai falar. Situações que você percebe que ele está pronto para receber, você vai falar, mas isso não significa que ele vai absorver tudo que ele precisa. É a mesma forma com o genograma, entende? Sim, e aí o terapeuta, no caso, como você fala, né, o terapeuta diamante, ele vai precisar se especializar até às vezes para ele mesmo lidar com isso, para chegar um momento dele entender que não se trata dele, né? Se trata do paciente, do cliente. Então não é o momento, você falou algo que muito marcante aqui. Não é o momento do terapeuta, é o momento do cliente. Uhum. E muito forte. E por isso que no método FDR, que é o método que eu desenvolvo terapeutas para eles tratarem pacientes com fibromialgia, viverem sem dores e sem remédios, um dos pilares é o pilar da catarse. Esse pilar, ele trabalha com o terapeuta, com o posicionamento do terapeuta, a segurança que esse terapeuta tem, a forma que ele atua com ele mesmo, na vida dele. Por que ele é terapeuta? Quais são as amarras e quais são as correntes que ele possivelmente está preso na família dele para quebrar isso? Porque o terapeuta ele precisa ter muito claro, né? E fica isso para você, terapeuta. Você precisa ter muito claro como que está o seu universo, o seu mundo. Porque vai ter momentos que você vai entrar no mundo do outro e esse mundo do outro vai ter coisas semelhantes na sua vida. E tem uma coisa que eu aprendi desde o início da minha carreira que faz muito sentido. Depois de processos de anos de supervisão, isso às vezes cessa, eu acho que cessa um pouco. Mas no início é latente, é muito gritante. Que é, o terapeuta tem o cliente que merece. Sempre. Você vai
atrair clientes que têm a ver com você, que têm a ver com a sua história. Por isso que é muito importante o processo de você entrar no seu mundo, entender o que tem no seu mundo, porque você vai acessar um cliente e esse cliente ele vai ter aspectos semelhantes a você. E se você não entende o que tem no seu mundo, você não consegue separar o que é seu, o que é do outro. E aí a gente fala de uma coisa a mais da fibromialgia, né? Porque o cliente com fibromialgia, ele é um cliente que demanda mais do que qualquer outro cliente, assim. Porque é uma doença crônica, ele está em estado de sofrimento, ele está com dor por anos, já fez várias coisas, ele já está desiludido, já está desencantado, já perdeu a esperança da vida. Então é um paciente que, querendo ou não, ele suga. Não porque ele quer sugar, mas a demanda dele acaba que isso acontece. Então, a catarse ela faz muito isso, entender o mundo do terapeuta, limpar o que precisa ser limpado, para que esse terapeuta ele entre no mundo do cliente e faça a melhor intervenção e consiga sair desse mundo quando termina o atendimento, entendeu? Entendi, isso é muito bonito, porque se ele não está preparado, né, ele vai ser sugado junto com o cliente ali também. E não contribui, né? Sim. E aí, Jordana, você falou uma coisa agora há pouco que eu fiquei intrigada agora. O genograma é essa representação da história familiar do cliente. E o que é que diferencia quando o cliente ali ele é adotado? Ele vai fazer o genograma de quê? Boa, hein? Ele vai ter 2 genogramas. A pessoa, o cliente que ele é adotado, ele vai ter o genograma da família de origem, quando a gente fala família de origem, família biológica, e ele vai ter o genograma da família adotiva dele. Por que isso? Porque a gente já vê e já está comprovado que a pessoa ela não carrega só o DNA no sentido de aspectos físicos, de cor de cabelo, não é só a questão sanguínea. Tem toda uma questão comportamental também. Então, essa questão comportamental influencia muito no DNA. Tanto que teve um estudo já que saiu, que esse estudo ele fez o seguinte, é um estudo da epigenética. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram duas espécies de camundongos, e vamos colocar aqui camundongos que eles denominaram de mãe má e mãe boa. Essas duas espécies tinham o quê? O perfil da mãe má era uma espécie que o normal era ter os filhotes lá e deixar eles se virarem até morrer de fome, tanto faz para ela. E a espécie do camundongo da mãe boa era uma espécie que era acostumada a ter os filhotes, a cuidar, a dar carinho, a dar leite, enfim, dar esse cuidado. E aí eles analisaram essas duas espécies de camundongos. E aí eles perceberam que, conforme iriam tendo os camundongos lá, os camundongos se comportavam daquela mesma forma. E eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos trocar os filhotes para ver o que acontece? E eles analisaram o que iria acontecer e analisaram, inclusive, a genética desses camundongos. Pegaram os filhotes do camundongo da mãe má e colocaram esses filhotes para a mãe boa cuidar. Pegaram os camundongos dos filhotes da mãe boa e deu para a mãe má cuidar. O que aconteceu? Os filhotes sendo cuidados, os filhotes da mãe boa sendo cuidados pela mãe má, começaram a ter o mesmo comportamento da mãe má. Então, eles começaram a parir e não cuidar dos filhos, e tá tanto faz ali. Analisaram o nível de estresse, cortisol, analisaram todos os aspectos também fisiológicos desses camundongos, filhotes. E a mesma coisa com o camundongo da mãe má. Pegou os filhotes da mãe má e colocou para a mãe boa cuidar. Analisaram cortisol, que estava bem melhor os níveis de cortisol. Esses filhotes começaram a parir os outros filhotinhos, cuidando. E eles perceberam que não deu mudanças somente fisiologicamente, hormonal, mas mudaram também
ou a genética, ou o DNA. Ou seja, o que eles concluíram? Que o comportamento e o ambiente influenciam no DNA da pessoa, né? Que fizeram essas observações, essas análises também em pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando fala, por exemplo, da pessoa que é adotada, é uma pessoa que ela tem 2 genogramas. O genograma da família biológica, com todas as questões genéticas já envolvidas, e a família adotada, com todas as questões que ele foi absorvendo e foi aprendendo. E aí tem uma complexidade na análise, né? Na análise do genograma. Mas aí você amplia esse genograma e você começa a perceber o que está mais tendencioso nesse paciente, o que está mais envolvido, que o foco vai ser o quê? O foco vai ser desbloqueador, o foco vai ser eliminar os sintomas da fibromialgia. O que está mais envolvido nesse paciente para ter o desbloqueio, para ter a vida sem dores da fibromialgia sem remédios. E aí, no caso, se esse cliente ele não tem essa informação da família de origem, aí faz o genograma somente da família adotiva. Exatamente. Você utiliza o que você tem, você enquanto terapeuta. Só que assim, o mais interessante de tudo é que quando você tem o raciocínio clínico, quando você tem bagagem, o corpo dele vai falar. E você vai atuar, por mais que tenha toda essa questão familiar envolvida, o corpo dele vai falar com você o tempo inteiro. Fala com ele, mas fala com você, terapeuta, que sabe ler. Então, você vai fazendo essa análise no corpo também e vai desbloqueando com as perguntas que você vai fazendo. Porque, independente dele ter essa informação racional na memória, no cérebro, ele vai ter essas informações na memória celular, independente se ele lembra ou não. O corpo vai dar isso para você, entendeu? Então, não precisa ficar preocupada, será que o paciente lembra de histórias lá do passado dele? O corpo já vai falar. Se ele não lembrar da cabeça, as células lembram e te falam, entendeu? A preocupação do terapeuta, então, tem que ser justamente o que eu preciso fazer, tipo, tá aqui, gente, o método tá tudo aqui, então você tem que aproveitar, porque para você ler, você precisa ser um especialista, porque senão não dá conta, não adianta o corpo falar se você não saber ler, né? E é interessante, assim, porque o quanto que dá um avanço, assim, a velocidade do terapeuta de desenvolver. É muito incrível a forma que esse terapeuta ele desenvolve, ele cresce, ele intervém no paciente com fibromialgia e faz com que esse paciente viva sem dores e sem remédios. Que incrível, Jordana. Foi uma conversa muito gostosa e que foi a fundo, né? Porque a gente começa falando de genograma e, nossa, é surreal o tanto de informação que o genograma dá, né? Para você ir de casa, deve estar surpreso, porque eu tô surpresa. E muito obrigada, Jordana. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. E que, né, que esse aprendizado para a gente possa ficar e para a gente ir buscar ainda mais aprofundar diante disso, né? Dessas ferramentas que a gente está tendo gostinho de experimentar aqui. Com certeza. Obrigada, Yasmin. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no Fibrocast. Se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou, já se inscreva aqui no canal para você ser notificado e receber conteúdos todos os dias para você. Aproveita para você curtir e compartilhar com seus amigos terapeutas também. Beijo grande e até a próxima!